nem sempre, ou quase nunca, são sermões doutrinários. Eu não costumo perder muito tempo com a doutrina em si, mas eu busco tentar passar os princípios de uma vida cristã. Quais são esses princípios? E nessa manhã a gente vai seguir esse mesmo clichê lucianístico, esse mesmo caminho de não trazer um ensinamento doutrinário, mas de tentar buscar abrir as nossas mentes de tal sorte que a gente possa extrair da minha experiência, da palavra de Deus, quais são aqueles princípios que devem reger a nossa vida dentro e fora da igreja, dentro e fora do trabalho, nossa vida de forma geral. Um dos aspectos aos quais nós, como seres humanos, estamos sujeitos a sofrer, e de fato muitos de nós temos sofrido aqui na nossa caminhada nesse planeta, é a frustração. A frustração, se eu perguntasse aqui, quantas pessoas aqui presentes nessa plateia já teve algum tipo de frustração em algum momento da sua vida, possivelmente todos, se não todos, a maioria, levantaria a sua mão. Então eu vou fazer esse exercício, só para ver se eu estou pouco ou muito errado. Se você, em algum momento na sua vida, sofreu algum tipo de frustração, se manifeste assim, levanta a mão para eu saber. Ok, então somos de fato a maioria e temos alguns privilegiados que nunca tiveram uma frustração. Eu já tive várias frustrações. E essas frustrações, elas me acompanham, eu digo acompanham porque não é acompanhá-lo, porque elas me acompanham desde antes de eu me converter, e mesmo depois de eu me converter, eu tive frustrações, ainda nos dias de hoje algumas me perseguem, eu tenho certeza que lá no futuro eu terei outras frustrações perto de mim, porque a frustração, ela está visceralmente ligada e conectada com as nossas expectativas. E nós somos seres que têm expectativas. Nós temos expectativas das pessoas quando nós nos casamos com ela. Nós temos expectativas do empregador quando nós conseguimos um novo emprego. E nós também temos expectativas do nosso Deus, o Senhor, quando nós fazemos uma oração e aguardamos dele algum tipo de resposta, de preferência uma resposta positiva em atendimento à nossa necessidade ou ao nosso desejo. Os dois motivos de oração é necessidade ou desejo, mas nem sempre a gente escuta uma resposta favorável. A resposta sempre vem, e às vezes é um não, e esse não, ele nem sempre é muito bem interpretado por nós, sejamos maduros ou não. A tendência é que quando a gente vai ficando mais velho, a gente consiga aceitar os nãos de Deus com mais facilidade. Por exemplo, a irmã Raqueline é uma mulher que consegue aceitar os nãos de Deus. Ela aprendeu rápido, foram necessários apenas 85 anos. É rápido, a gente vai aprendendo isso. Daqui a pouquinho vocês estão chegando lá, e quando vocês aprenderem, vocês vão para o cemitério. E aí a gente chega lá, um novo mundo, sem expectativa nenhuma. Alguns acharam a brincadeira muito macabra, né, Marqueline? É porque não sabe que a senhora está indo encontrar o seu pai. É o seu pai, é o que ela mais quer. E eu também. A gente não tem desejo de suicídio, mas a gente tem desejo de sentar no colo do papai e beijar aquela barba linda. E para mim o meu tem barba, né? Para o Wilson não tem barba. Assim, para mim Deus é vó. E como eu não tive o privilégio de ter tido uma avó, eu não consigo fazer esse exercício imaginativo. Mas a frustração, ela fará parte da nossa existência, não tem jeito. Eu queria contar uma breve história de um homem chamado Jonas. Essa história, ela, para alguns teólogos, é uma descrição histórica de um fato. Para outros teólogos, ela não passa de uma parábola. E como a gente sabe, parábolas são mentiras, ou seja, Jesus era mentiroso? Não. Ele contava histórias que não eram verdades, eram apenas parábolas, e nem por isso essas parábolas de Jesus não eram úteis, mesmo sendo apenas uma história. Da mesma forma, se alguém achar que Jonas é só uma parábola, não significa que não é de Deus, e não significa que não é útil, mesmo sendo uma parábola. Então nós temos um grupo teológico que defende como sendo uma história factual, um outro grupo dizendo que é uma parábola vinda da parte de Deus que nos traz ensinamentos.
Independentemente de qual é a sua linha teológica em relação a Jonas, a gente pode ter certeza que é a palavra de Deus para a nossa vida. Por isso que ela está ali registrada. E Jonas era um homem muito crente, mas crente que parecia assim que era da sal da terra de águas claras, sabe? Aqueles assim, firme mesmo, de rocha, sabe? Usava paletó, Jonas só saía de paletó, crentão, porque a gente sabe que a unção está no paletó, dançou, o paletó que traz a unção do Espírito Santo, como todo mundo sabe. Gente, é brincadeira, eu tenho novo convertido aqui, isso tudo é brincadeira, né? A unção não está no paletó, a unção está na camiseta preta, esse é o segredo. E Jonas era um homem muito temente a Deus, tanto que ele era um profeta, um homem que ouvia Deus. As pessoas que ouviam a voz de Deus no Antigo Testamento eram selecionadas a dedo. No Novo Testamento, todos nós recebemos o Espírito Santo, mas no Antigo Testamento o Espírito Santo era um privilégio de alguns, era um povo privilegiado, e ele estava inserido nesse grupo. E Deus fala: Jonas, tem uma terra lá de um povo mau pra caramba, um povo sanguinário, um povo ruim, chama Nínive. Eu conheço, Senhor, povo ruim, é isso mesmo, o Senhor tem razão, vamos orar e matar esse povo. Odeio, vamos pedir as bênçãos do Senhor para nós e para o nosso povo, e para esse povo que é mau e ruim, vamos pedir fogo do céu, e vamos queimar, e vai tudo para o inverso, é isso aí, vamos lá, estou contigo. Não é bem isso não, é o que? É enchente. Então vamos mandar enchente, vamos ler enchente, isso é de Deus, para matar os pecadores. Não é isso não, Jonas. O que é, Senhor? Vai lá pregar para eles que eu vou convertê-los todos. Não. Comigo mesmo o senhor precisa contar. Quando eu já tenho a salvação, eu vou vazar fora, arruma outro profeta. Eu não vou pregar para aquele povo, de jeito nenhum. E ele foge. Pensa nisso, ele foge. Eu vou fugir de Deus. Na cabeça do povo daquela época, os deuses eram deuses regionais. Mesmo Jonas, que pertencia a um pequeno clã de pessoas que entendiam que Deus era um Deus criador do universo, era muito pequeno, tinha esse entendimento. As pessoas que tinham entendimento de Deus regionais, Deus da região, do locus, da família. Ele falou assim: se eu sair dessa terra, porque o Senhor é o Deus de Israel, eu saio de Israel, pronto, fugi dele. Geograficamente eu ia fácil. Mal ele não sabia, né, que isso não se foge de Deus. Ele pega o navio, vaza fora, e o navio é acometido por uma grande tempestade, e vai acontecer um grande naufrágio. E alguém fala assim: tem alguém amaldiçoado nesse navio? E Jonas se manifesta, joga o bicho fora, e ele é engolido por um boto, depois o boto cospe ele é engolido por uma sardinha, depois a sardinha cospe ele, é uma confusão marítima incrível. Por fim ele é engolido por uma baleia, a baleia vomita ele, porque era um gosto horrível, que ele tinha tomado banho naquele dia, e por fim ele vai para Nínive, e o povo se converte. E Jonas fica extremamente frustrado. Diz a palavra que ele fez uma grande pregação aí em Nínive, para todo mundo se converter. Nada disso. Dizendo assim: eu vou, mas eu vou pregar de um jeito que ninguém vai se converter. E ele ia andando assim, dizendo assim: 7 dias Deus vai destruir essa cidade, 7 dias Deus vai destruir essa cidade, 7 dias Deus vai destruir essa cidade. Passou, foi embora e falou: pronto, eu preguei, falei, 7 dias só vai destruir essa cidade se não tiver conversão. É isso. Alguém ouviu, contou para o rei. O rei: é mesmo? Disseram isso? Disseram. Então todo mundo se converter. É o pior sermão da história da humanidade. Converteu uma cidade inteira. Ele ficou frustradíssimo. E ele senta, olha só, ele senta lá no monte e fica olhando, esperando cair fogo do céu. Ainda tem isso. Fica esperando assim: não vai acontecer nada. Esse povo desgraçado, meus inimigos. E não acontece nada. E Deus fala assim: Jonas, o que eu iria destruir Nínive? Lá tem 120 mil crianças inocentes, fora os animais. Eu gosto tanto daquele cachorrinho, Jonas, ele ia morrer. Olha a fala de Deus. Lá tem 120 mil crianças inocentes, Jonas, fora os animais.
Meu filho tem um cavalo. O cavalo do meu filho ficou severamente doente. Nós ficamos muito tristes, muito preocupados, porque a profissão dele é cavaleiro. E um cavaleiro sem cavalo não trabalha. Mais ou menos como um piloto de automóveis sem carro, ele não compete também. E aí a irmã Raqueline entrou em oração conosco. Aí ela me mandou um áudio: pastor, estou orando por esse cavalo. Depois ela descobriu que é uma égua. Eu nem sabia, pastor, mas então eu já sabia, então Deus não ligou não. Não ligou. Porque 50% da oração estava correta. Brincadeira. E a égua salou. Mas orar por um animal? Sim, orar por um animal, qual o problema? Mas e as crianças que estão passando fome? Você também ora por elas? Não, por elas você não ora, não. Por elas vocês ajudam. Vai lá, ajuda. Ajudar as crianças da África? Não, não ajuda da África, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Né? Tem tantas ali em Sol Nascente. Vai demorar esse dia eu chegar lá na África. Vai aqui em Sol Nascente, ó. Anda 40 quilômetros para esse lado de carro, você vai ver o que é África. Anda 100 quilômetros para lá de carro, que aí você vai ver que não tem necessidade alguma de ir tão longe. Estamos vizinhos em nossa redondeza. Mas Deus salva uma cidade que não era temente ao Senhor, em nome do amor dele à humanidade, em nome do amor dele às criancinhas, em nome do amor dele aos animais. Durmam com essa. Ai, ai. Mas Jonas ficou frustradíssimo. Ele ficou frustrado. E ele só quase naufragou porque ele tomou uma decisão errada. Muitas vezes na nossa vida é assim. A gente quase naufraga na nossa vida, na nossa existência, por conta de decisões erradas. Eu não canso de falar isso. Nós tomamos decisões o tempo todo. E nossas decisões, muitas vezes, são responsáveis para a maioria dos nossos fracassos e para a maioria dos nossos problemas. E quando chega o fracasso e quando chega o problema, nós saímos atrás dos culpados. Primeiro tenta o diabo, se não for o diabo, por último caso, a culpa é de Deus. Deus, a culpa é tua, onde está o Senhor, que não deixou que eu não tomasse esta decisão, sendo que você tem livre-arbítrio para tomar a decisão que você bem quer, e você tem aqui um livro que te orienta quais são as melhores decisões e quais as que não devem ser tomadas e vão te fazer dor. Quando Deus dá um mandamento, Ele não está querendo ser um caudilho. Quando Deus dá um mandamento, Ele está querendo livrar você das suas decisões e dos seus erros. E quando nós não cumprimos um mandamento, nós basicamente estamos nos colocando em perigo. Então, quando Deus fala não matarás, não é porque Ele necessariamente é o seu inimigo, é porque Ele não quer te ver na cadeia. E quando Deus diz não adulterarás, não é necessariamente porque Ele é um pudico, mas é porque Ele não quer ver os seus filhos sem pai ou sem mãe. E aí tem um problema psicológico e é mais uma pessoa que cresce problemática, dando problema para os pastores. E é assim, e se você repete e repete, a gente vai levando, trazendo problemas. E quando a gente começa a olhar para esse livro como um manual de instrução de Deus para a nossa existência, a gente naturalmente vai evitando novos problemas na nossa vida, nos negócios, nos relacionamentos, e a gente vai ter uma vida de paz. Por isso que a paz está aqui dentro. Não basta eu ler, eu tenho que ler e praticar. E aí eu encontro uma existência de paz. A maioria dos seus problemas foram plantadas por decisões suas. Deus não tem nada a ver com isso. Deus fala assim, me inclui fora dessa. Mas, na misericórdia dele, Ele sempre está com a gente. Uma vez aconteceu comigo mais ou menos semelhante com o Jonas, eu vou dar aqui um testemunho. Estávamos eu, Simone e alguns amigos numa praia. Praia linda, verão maravilhoso, era uma grande praia, uma grande enseada. E todo mundo andando ali de caiaque, alugando os caiaques. Eu tinha um amigo muito gordo. Mas como falar gordo não é politicamente correto, vamos chamar de obeso.
Mas como obeso também já está um nome meio batido, vamos chamá-lo de adiposamente privilegiado, que é bem politicamente correto. Eu tinha ali um amigo adiposamente privilegiadíssimo, e ele não podia andar no caiaque, ele não dava nem conta do seu próprio peso dentro do caiaque, por muita dó. Eu aluguei um caiaque de 2 lugares, eu era muito mais jovem, eu era realmente mais forte, coloquei ele atrás e fui na frente e fomos remando, naquela enseada maravilhosa. Só que por falta de juízo meu, eu pensei, vou levá-lo bem longe, um lugar que talvez ele nunca tenha ido. Eu fui remando, até sair de dentro da enseada e chegar no alto mar. Quando eu olho para trás, eu não vejo mais praia. Eu falo assim, é hora de virar e voltar. Mas quando eu tenho esse pensamento, bate um vento forte, e vem as ondas do alto mar, e vem o início de uma chuva. Foi impossível controlar aquele minúsculo caiaque com aquele remo ridículo que eu tinha na mão. E nós fomos lançados para o alto mar, e lá tinha um cabo que entrava, que era pura pedra, que era um rochedo, e o vento nos levava para ali, e as ondas aumentavam de ficar assim, dessa altura, assim, 3, 4 metros. E eu falei assim, a gente vai bater e a gente pode morrer. E na hora que isso foi acontecendo, meu amigo rindo, eu falei, cara, não é para rir, porque a gente é muito sério. Eu olho para trás, eu vejo que ele estava chorando, ele estava rindo de nervoso, ele já estava chorando, e o caiaque já estava assim, cheio de água já no lugar dele. Eu falei, nós vamos afundar. Eu falei assim, Marcelo, olha só, calma. Eu falei assim, ou eu tenho calma ou morre os dois. Eu falei, calma, nós vamos ter que virar o caiaque, porque antes que ele afunde, a gente poder fazer uma bolha de ar aqui, para a gente segurar nele. Aí eu fui orientando devagar, no meio daquele monte de água, consegui, falei, nós vamos falar já, a gente viramos, ele tirou o cinto, viramos, e seguramos no caiaque. Mas ele não tinha muita força, e a gente estava indo em direção àquele rochedo. Eu ia tentando segurar, e eu consegui, com a ajuda de Deus, contar quantas ondas demoravam para ser uma onda muito forte. Aí eu falei, Marcelo, a quinta onda é a onda muito forte, é a onda que vai matar a gente. Então eu vou contar. Na hora que bater a onda forte, a gente larga o caiaque, nada até lá, antes que bata a quinta onda. E assim a gente fez, ele conseguiu ainda fazer. Quando a gente chegou nesse rochedo, devia ter talvez uns 10 metros, 3 andares, um prédio de 3 andares, 10 metros, era um rochedo assim. E na hora que a gente chegou, ele era cheio de ouriço e outros bichinhos que eu não conheço, e a gente foi cortando a mão e o pé, enchendo de espinho e tentando subir desesperadamente antes que viesse a quinta onda. E é óbvio, eu subi muito rápido, a gente não sentia dor, porque eu acho que a adrenalina era tão forte, e quando eu vi, ele não estava com medo de subir, e ele estava lá chorando e rindo, e falando, vai, me deixa, vai. Falei, cara, eu vou ficar o resto da minha vida com remorso, eu vou matar esse cara. Ele estava na praiazinha dele, tranquilo, adiposamente descansando no sol, e eu resolvo trazê-lo para a morte. Eu não posso subir. E eu tento descer e tento puxar, ele dizendo, vai, eu não vou. Eu falo, você vai morrer, você vai morrer. Foi uma discussão ali gigantesca, por uns 20 segundos. Falei, Marcelo, vai vir a onda. E aí, com muito esforço, eu puxando e a gente tentando, conseguimos alcançar. Porque a gente consegue alcançar, que cai no chão com as mãos todas cortadas, sangue para todo lado, sangue nos pés. A gente ali, aí baixa a adrenalina, né? Fiquei meio zonzo, chorei pra caramba. Nisso, o povo do caiaque já tinha avisado a marinha, subiu um caiaque aí em alto mar. Aí a marinha já estava procurando a gente, chega lá o jet ski lá da marinha e fala, vai vir socorro por terra, tal. Enfim, uma decisão, como somos, por fim, estou aqui contando, né? Uma decisão minha. Deus, como o Senhor é mau, por que o Senhor fez o mar?
Se o Senhor não tivesse feito o mar, Deus, por que o Senhor fez as ondas? Cara, as ondas existem, o mar existe, a vida existe, os problemas da vida existem. Como é que você vai se relacionar com as coisas perigosas que existem no mundo, na sociedade, as coisas perigosas que existem nos relacionamentos? Como é que nós vamos nos relacionar com essas coisas? Foi uma frustração muito grande minha, por conta de uma decisão errada, e foi uma frustração muito grande de Jonas, também por causa de uma decisão errada. Eu quero contar uma outra história de um outro homem, que também passou por um grande naufrágio. Jonas passa por um naufrágio, uma situação perigosa, porque ele estava fugindo da vontade de Deus. Esse outro homem que eu vou dizer agora, ele passa também por uma situação gigantesca e problemática. Neste caso, este outro homem, ele estava fazendo a vontade de Deus. Significa que muitas vezes as tempestades da vida podem vir também simplesmente porque é a hora da tempestade. Às vezes as tempestades simplesmente acontecem. Eu costumo dizer, não é que choveu muito na cidade e a cidade alagou. É que construíram uma cidade num lugar que chove muito. Talvez ali não fosse o melhor lugar para se construir, mas aí quando descobre já era, né? Igual eu penso assim, como é que construíram Oklahoma City? Eu falei assim, cara, fica no meio onde passa aquele negócio lá deles. Como é que chama o furacão deles lá? Tornado, né? Tornado. Lá passa tornado, destrói as coisas, tudo. Como é que fizeram uma cidade aqui? Mas quando fizeram não sabiam, né? Depois está pronta e 5 anos vão reconstruindo. Uma coisa muito doida. Porque a natureza, Deus falou, olha, eu sempre passei o tornado aqui, viu? Não constrói casa aqui não, esse é o caminho dele, ó. Por que você fez uma cidade aqui, velho? Né? Tira a cidade daí, aqui é o caminho do cara, o cara passa aqui, ó. Ele sempre passou sozinho, não tinha tribo indígena aqui não, os indígenas eram mais espertos. Os índios faziam ali, ó, a casinha deles. Você sabe onde passa o tornado. Muito doido. Mas eu queria falar de Paulo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, meus irmãos. Eu queria falar de Paulo. Paulo, ele, no final do seu ministério, essa história é contada em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, no final do seu ministério. Paulo exige que ele seja julgado pelo imperador. E ali os juristas da sua região diziam, a gente não podia absolver esse cara, mas como ele está fazendo questão de que essa causa não seja julgada aqui, mas ele pediu para ir para a segunda instância, ou terceira instância, sei lá, aí agora a gente tem que mandar ele para Roma. Mas ele queria até muito isso, sem saber que na verdade o que Deus queria era levar a palavra dele até Roma. E Deus então leva Paulo, e Paulo vai numa missão para Roma. Ele vai num navio. Eu vou contar um pedaço aqui do que estava acontecendo nessa viagem e quais foram as atitudes de Paulo no transcorrer desta viagem. Então, os irmãos, se quiserem, podem acompanhar, e eu estarei em Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Se quiser acompanhar lendo, tudo bem, se não, basta ouvir. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, você pode abrir no versículo 8 agora, eu vou ler a partir do versículo 8. Diz lá o seguinte, na versão NTLH. Quem está narrando a história aqui é Lucas, o evangelista, autor do livro de Lucas, porque o autor do livro de Lucas é também o autor de Atos dos Apóstolos. Ele conta o livro de Atos, a história, sempre na terceira pessoa. Em determinado momento ele começa a contar na primeira pessoa, porque ele começa a caminhar com Paulo. Então nesse ponto aqui ele já está contando na primeira pessoa a história, porque Lucas já estava viajando com Paulo, e ele diz o seguinte: assim fomos navegando perto do litoral, e ainda com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laséia. Ficamos ali muito tempo, eu vou até o 18, tá? Ficamos ali muito tempo, e tornou-se perigoso continuar a viagem, porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou. Paulo, prisioneiro dentro do barco, um barco gigante com quase 300 pessoas, na verdade 276 pessoas,
ele era só um prisioneiro, tinha muitos soldados, muitos marinheiros, e ele decide falar o seguinte: homens, estou vendo que daqui para diante a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar inverno, por isso a maioria achava que deveríamos sair dali e tentar chegar a Fênix. Essa cidade é um porto de Creta, que tem um lado para o sudoeste e o outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali, porque o inverno lá não se navega, porque o mar fica muito revolto. Começou a soprar do sul um vento fraco, e por isso eles pensaram que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais possível do litoral, mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente, um vento muito forte, chamado Nordeste, veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. Para escaparmos do vento, passamos ao sul de uma pequena ilha chamada Cauda. Ali, com muita dificuldade, conseguimos recolher o bote do navio. Os marinheiros levantaram o bote para dentro do navio e amarraram o casco do navio com cordas grossas. Estavam com medo de que o navio fosse arrastado para os bancos de areia que ficam perto dali no litoral da Líbia. Então, desceram as velas e deixaram que o navio fosse levado pelo vento. Uma situação terrível, mas nós temos ali a primeira ação de Paulo. Ele como um prisioneiro, numa situação, ele não se cala quando ele vê o perigo. Ele fala: senhores, imagina isso, senhores, ele como um prisioneiro, senhores, nós correremos perigo, vai ter problema, não vamos seguir. Ele assumiu um papel de protagonismo em meio a uma história que não tinha nada a ver com ele. Ele não era marinheiro, ele não era dono do navio, ele não era capitão, ele não era um guarda romano, ele não era um centurião, ele era a história de quem estava dentro daquele navio. Ele era só um prisioneiro do navio que estava sendo levado. Mas mesmo assim, ele toma para si um papel de protagonismo. Isso nos dá uma lição. Que no nosso trabalho, na nossa família, na nossa igreja, na nossa escola, quando a gente está vislumbrando que algo de ruim pode acontecer, a gente deve levantar a nossa voz. Porque o que mora dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. E se nós temos uma sensibilidade espiritual, nós devemos falar. E aí a história continua no versículo 21 a 25. Diz o seguinte: fazia muito tempo que eles não comiam nada, porque já estavam à deriva e tentando segurar o navio no meio daquela tempestade toda. Fazia muito tempo que não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse e ter ficado em Creta. Olha o tamanho da ousadia. Enfim, foi um cara extremamente ousado. E não só nesse ponto, mas a partir daí ele dá um testemunho audacioso também. Deveríamos ter ficado em Creta e assim não teríamos tido toda essa perda e prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque, aí vem o testemunho, digo isso porque na noite passada, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, apareceu para mim e me disse no sonho, o anjo: Paulo, não tenha medo, você precisa ir até a presença do imperador em Roma, e Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem, eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. Dá um testemunho audacioso. No meio de um povo pagão, outros que serviam outros deuses, ele fala assim: o Deus a quem eu pertenço, o Deus a quem eu sigo, me deu um sonho. E ele dá um testemunho poderoso. Em meio àquela situação de pura frustração, ele traz um testemunho. Aí eu vou contar uma outra coisa que aconteceu comigo na mesma semana. Lembra da semana que eu contei do naufrágio? Na mesma semana,
eu viajava para Curitiba, na mesma semana. E estávamos eu e Simone indo para Curitiba, no avião. De repente, um voo noturno, aquela hora que tudo está bem apagado, bem silencioso, meio sonolento. Aí eles acendem ali as luzes para ver quem quer beber água, começa a servir algum lanche, alguma refeição. O avião cai. Começa a cair. E é comida voando, é criança chorando, é mulher gritando, a gente passando mal, máscara de oxigênio, põe máscara aqui, máscara ali. Eu só via a moça correndo de um lado para o outro, correndo, tentando acudir, comida para todo lado, a confusão, e tudo. Eu liguei para a Simone e falei assim: Simone, morreu. Falei: Simone, acabou. Acabou. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos orar. Simone está aí? Está lá em cima? Eu queria que ela estivesse presente para não me deixar mentir sozinha. Nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Vamos orar. Meus irmãos, como diz lá no Nordeste, pensa numa tranquilidade. Pensa numa tranquilidade. Aquele pânico em volta, por que o povo está em pânico? Cara, nós só vamos morrer, velho. Parece que aconteceu alguma coisa séria. Parece que o povo vai ficar aleijado, ficar travado na cama. Parece que vai passar fome no meio da rua. Nós só vamos morrer, velho. Vamos ver Deus. Vai acontecer o que a gente está esperando. Estou aguardando ansiosamente esse dia. Eu falei: vamos orar. Juntei ela aqui. Comecei a orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela vida que o Senhor nos deu. Muito obrigado pelos nossos filhos. Muito obrigado por Pedro e por Luciana. Cuida deles, Senhor. Eles vão sentir muito a nossa falta. Eles vão precisar de gente ajudando. Cuida deles. Cuida dos nossos filhos. Que os avós possam educá-los bem. Que eles sejam consolados da nossa ausência. E eu pensava: Luciano, fala rápido, senão vai bater nesse amém. Tem que ter o amém. Em nome de Jesus, amém. Fiz uma oração assim, rápida, pedi pelos filhos. E falei: agora, Senhor, nos receba. Nos receba aí na glória. A gente está chegando. A gente está chegando. Receba a gente aí. Em nome de Jesus. Amém. E aconteceu comigo com o Senhor a mesma coisa. Enquanto a gente orava, a gente não ouvia nada. A gente não ouvia o barulho. Na hora que eu falei amém, a gente abriu o olho. Pá, confusão, comida, era almoço, gritando, chorando. Falei: nossa, o continua feio aqui. Aí fiquemos assim, os dois esperando. Eu falei: vamos orar de novo. Vamos orar mais. Juntei a Simone aqui. Mas aí me bateu um outro sentimento. Eu senti um negócio por dentro. Fiz outro tipo de oração. Eu falei assim: Senhor, se não for desse avião cair, se isso for só um acidente, se isso simplesmente estiver acontecendo, porque vai acontecer mesmo, e não é o Senhor que está fazendo isso, manda agora miríades de anjos e vem por baixo e segura essa aeronave. A aeronave fez assim, ó. Parou, calmou, as coisas estavam voando, caíram tudo no chão, ficou um silêncio ensurdecedor. Acho que o povo com pânico, assim, sei lá, muita adrenalina, com aquele silêncio assim por uns 5 segundos. Aí dali começou a ouvir algumas vozes. Aí eu olhei assim e vi o chão.
Sabe quando você acaba de pousar, de decolar, você está perto, assim, tipo, primeiro minuto ou menos que você decolou, você vê assim, você vê tudo, vê as casas, vê tudo. Aí eu olhei assim, vi as luzes ali uma zona rural, as casinhas, as cidades, as coisas, dava para ver tudo, né? Devia ser uma noite de lua cheia, que eu vi assim, cara, como colado no chão, e aquele silêncio, o avião andando devagar, bem devagar, barulho bem leve, pouco barulho, bem devagar, todo mundo quieto. Deu acho que uns 3 minutos, 4 minutos, muito tempo, entra o piloto e fala assim: senhores passageiros, estamos mudando a nossa rota, estamos indo para o próximo aeroporto mais próximo que tem aqui, nós vamos aterrissar lá, essa aeronave não tem condições de seguir voo, nós vamos aterrissar e vamos trocar de aeronave para poder seguir voo. E só falou isso. Enfim, cheguei na casa lá dos nossos amigos, cara, assim, a gente estava completamente atordoado com essa história, até hoje a Simone tem trauma de criança chorando quando entra no avião, criança que não quer entrar, porque nesse voo tinha uma criança que não queria entrar de jeito nenhum, entrou amarrada, e a criança gritava assim: não vou entrar, vai cair o avião e tal. E até hoje, a criança ficou chorando o voo inteiro até o avião quase cair. Até hoje, quando a gente vai entrar no avião, então a criança: não, eu falo: vixe, também não. Fica um trauma, né? No dia seguinte, a gente já tinha que voltar, a gente estava indo só para o noivado. Antes de voltar, a gente com medo de entrar no avião mesmo, aí vem outros sentimentos, né? Simone liga para uma amiga nossa, muito amiga, aqui de Brasília, uma irmã de muita oração, uma serva de Deus, que tem dons de visão, dons espirituais, uma pessoa discreta, mas amiga que nos acompanha há muitos anos, esposa de um pastor muito amigo também. Eu tenho uma participação muito visceral na vida deles e eles na minha. Simone liga para essa amiga e fala assim, vou dizer o nome aqui, fala assim: Cris, ora para nós, a gente está voltando para Brasília e está acontecendo um negócio muito estranho com a vida do Luciano. O que é? Não, quando eu chegar em Brasília eu te conto, mas essa semana está acontecendo um negócio muito estranho com a vida do Luciano, estou morrendo de medo de entrar no avião para voltar, né? Vamos orar. Aí orou e tal. Ela só falou assim: teve um problema com o voo ontem, se eu não quis entrar em detalhes, teve um problema com o voo, eu estou com medo de entrar no voo, vamos orar. Orou. Terminou de orar, essa amiga contou para Simone o seguinte: Simone, olha só, eu vou te contar qual foi a visão que eu tive enquanto eu orava. Eu orava por vocês, para Deus abençoar, e Deus me mostrou o voo de vocês de ontem. E o Espírito Santo me falou que era um acidente mesmo. Era um acidente, o avião ia cair mesmo. Mas Deus me mostrou que em determinado momento, quando o avião estava aproximando do chão, veio um monte de anjos e segurou o avião por baixo. E ela usou as seguintes palavras: e eu via, Senhor, esse avião sendo carregado até um aeroporto. O avião foi carregado até um aeroporto. E ela disse o seguinte: e Deus quer que vocês contem isso para testemunho do Senhor, na vida de vocês, na vida das pessoas. Deus está dizendo, é para vocês contarem isso. Contarem. E eu estou aqui basicamente sendo obediente a Deus. Sendo obediente a Deus. No caso de Paulo, ele estava cumprindo a vontade de Deus. Ele não estava fazendo nada errado. E ele se mete num navio que entra num processo de naufrágio. E o navio se perde. Esse avião no qual eu entrei também se perdeu. Mas nenhuma vida se perdeu. Paulo falou: nenhuma vida vai se perder. E nenhuma vida se perdeu. Por que aquele navio ali entrou naquele problema? Ele entrou naquele problema porque não era para navegar no inverno. Ele entrou naquele problema. O próprio Paulo falou assim: não vamos não.
O inverno aqui está chegando, esse mar não é para se navegar no inverno. As pessoas insistiram em fazer o que não deveria ser feito. Então, se o naufrágio de Jonas a gente pode interpretar como algo espiritual, o naufrágio de Paulo a gente pode interpretar como algo natural. E por que Deus não fez nada? Deus não fez nada porque os homens tomam suas próprias decisões e vão. O que Deus fez foi ajudar a minimizar os riscos, redução de riscos. As vidas se salvaram, mas teve um prejuízo. No avião que eu caí, por que caiu? Talvez basicamente que a manutenção foi mal feita ou coisa assim. Nós não podemos culpar nem o diabo, nem Deus. Talvez a culpa seja exatamente dos homens. E a vida é assim. Eu teria coisas mais para falar sobre esse naufrágio de Paulo. Mas eu quero convidar os irmãos, convidá-los a lerem este capítulo 27 do livro de Atos em casa. É um capítulo lindo, curto, basicamente uma história. E eu convido os irmãos para que antes da leitura vocês possam pedir ao Senhor que o Espírito Santo revele para vocês outras coisas que Deus pode falar com vocês por meio desta passagem. Frustração. A vida sempre nos reservará uma frustração. Nós não precisamos pedir para Deus nos livrar das frustrações, elas acontecerão. O que nós temos que pedir para Deus é que Deus nos fortaleça e nos dê maturidade espiritual para que nós aprendamos a lidar com as frustrações que a vida nos reserva daqui para frente. Seja ela de qual natureza for, seja de natureza espiritual, seja de natureza natural, um acidente natural, seja ela qual for. E Deus, na sua muita misericórdia, vai nos ajudar. Mas o mais importante, meus irmãos, é que nós não podemos nos furtar de continuarmos orando, de continuarmos tendo esperança, de continuarmos fazendo planos, de continuarmos tendo desejos e projetos, mesmo sabendo que poderemos nos frustrar. Nós não devemos nos poupar dos projetos e dos sonhos por medo de frustração. Nós devemos ser fortes e resilientes para enfrentarmos as tormentas existenciais que a vida nos entregará. Mas assim como Paulo, devemos sempre estar prontos a entrarmos no navio que Deus colocar na nossa frente, prontos a entrarmos nas missões e nos projetos que Deus colocar no nosso caminho. Um dia Deus me chamou para ser pastor, e esse navio no qual eu entrei, ele já foi responsável por algumas frustrações, mas nesse caminho também houveram muitos pôres de sol maravilhosos, muitas ilhas lindas que eu conheci, muitos viajantes que entraram e saíram desse navio, e foi maravilhoso conhecê-los. De vez em quando alguns voltam para o navio para visitar a gente. Então, meus irmãos, basicamente, busquemos no Senhor um fortalecimento emocional, espiritual, existencial, para aprendermos a lidar com as frustrações. Mas saibamos que é vontade de Deus que a gente sonhe, que a gente planeje, que a gente projete, que a gente siga adiante, mesmo sabendo que em algum momento a gente pode pegar uma rota errada, mesmo sabendo que em algum momento o nosso navio pode passar alguma dificuldade em alto mar. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, que bênção. Do jeito que você está, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça, e eu vou orar por você. E se por acaso estiver em nosso meio, caso exista em nosso meio,
alguém que esteja passando por um processo de grande frustração e esteja tendo muita dificuldade de se libertar dessa frustração, de passar por esse momento, se você sentir no seu coração, você pode vir aqui para frente, eu faço uma oração específica por você, tá bom? Nós oremos todos. Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado essa vida maravilhosa. O Senhor tem nos permitido fazer planos. É o Senhor quem permite que a gente escolha qual curso superior a gente quer fazer, onde a gente quer morar. Nós temos essa liberdade, esse livre arbítrio que nos é dado. Oh Deus, nos ajuda a tomarmos decisões sábias na nossa caminhada. Nos ajuda, Pai, a fazermos escolhas centradas nas orientações que o Senhor já deu na Tua palavra, evitando assim dor, evitando caminhos difíceis. Ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos decisões sábias no âmbito profissional, no âmbito eclesiástico, no âmbito espiritual, conjugal. Nos ajuda, Pai, a tomarmos decisões sábias, dá-nos sabedoria. Deus, se há aqui em nosso meio irmãos que estejam passando por um profundo momento de frustração, que o Teu Espírito Santo possa trazer consolo, e que o Senhor possa dar para essa pessoa uma unção especial de resiliência, e essa pessoa possa virar esse cabo, virar esse momento e caminhar seguindo, cheio de esperança. Ajuda-nos sempre, Pai. Nós confessamos que precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Dê a mão para o seu irmão que está do seu lado. Dê a mão para ele. Vamos encerrar este culto. Que a paz de Deus, que excede a toda a compreensão humana, guarde, meus irmãos, as vossas mentes e os vossos corações. Que o amor de Deus que nos foi revelado por Cristo Jesus, o seu Filho, e que também a consolação que vem da parte do Espírito Santo seja conosco desde agora até o fim dos tempos. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Pode dar um abraço bem forte no seu irmão. Diga para ele: seja corajoso, resista às frustrações. Deus é contigo. Amém.